Olá, tudo bem? Você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo. Um programa sobre histórias, relatos e experiências sobrenaturais, misteriosas e muitos causos que acontecem com a gente e com os nossos ouvintes. Puxe uma cadeira, sente-se perto da lareira aí na sua TV, aí dentro da sua casa, afague seu gato, ajeite o seu fone, porque o medo a porta bate. Neste episódio, para ler relatos apavorantes, eu recebo ela, a podcaster, comunicadora e produtora nos programas Mundo Freak e Magicando, Ananda Mida. Oi, Ananda, tudo bem? Tudo bem por enquanto, né? Vamos ver o que vem por aí. Tudo bem com vocês, pessoal? Tava com muita saudade de voltar aqui e ler uns causos pra gente falar sobre. Muito bom estar aqui sempre, viu, Ira? Ai, valeu. Fazia tempo que a Nandinha não aparecia por aqui, porque a Nandinha está nos bastidores deste e de todos os programas lá na Paratopia, gente. Obrigada, viu, Nandinha? Obrigada a vocês, viu? E hoje, ó que interessante, tem um encontro de raveninhas aqui nesse programa, né? É verdade, é verdade. A Nanda está com a sua própria Ravena no colo. Tá aqui me olhando, com aquele olhar de profunda indiferença. Maravilhosas essas Ravenas, né? A outra tá aqui aprontando. Ananda, vou começar lendo uma história muito sinistra que aconteceu com uma ouvinte nossa internacional. E a ouvinte começa. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho e estava respondendo uns e-mails quando a luz da sala apagou sozinha. Achei que tinha sido o meu gato, pois eu vi um barulho. Então eu fui atrás dele. Mas quando tentei ligar a luz de novo, o botão não funcionava. Continuei procurando. E foi aí que eu passei pelo espelho na entrada do apartamento e eu vi. Uma das minhas fotos de quando eu era pequena estava manchada de vermelho, bem em cima de onde o meu irmão mais novo estava. Foi nessa hora que eu senti um calafrio e achei que tinha alguém no corredor. Eu quase pulei de susto com o telefone. Atendi e recebi a notícia. Meu irmão havia morrido. Suicídio. Num convento na Escócia. Mas eu sei que ele nunca faria isso. E como é que alguém que mora num convento, com um monte de freiras cuidando das pessoas, acaba morrendo desse jeito? O que estaria acontecendo por lá? Bem, agora eu estou indo para a Escócia e convido você a investigar comigo a morte do meu irmão, assistindo o filme O Convento. Somente nos cinemas a partir desta quinta-feira e me ajudar a desvendar esse mistério. Gente, a Imagem Filmes convidou eu, a Ananda e você para conferir O Convento, filme de suspense e thriller psicológico que estreia essa quinta, dia 27 de julho. Sem confiar na versão oficial da igreja, a Grace decide investigar por conta própria a morte bizarra do irmão e descobre uma trama envolvendo assassinatos, sacrilégios e a verdade sobre o seu próprio passado. Uma história que tem tudo para deixar a gente apavorada. Você iria? Protagonizado por Jenna Malone, de Jogos Vorazes, e Danny Huston, de Os Filhos da Esperança, o terror O Convento chega aos cinemas nacionais nesta quinta. Obrigada, Imagem Filmes, por este convite. Com certeza nós vamos acompanhar. E você que está ouvindo, comenta aí nas redes o que você achou também.
Bom, a primeira história aqui que a gente vai ler hoje se chama Meu Avô. Olá, meu nome é Emerson, tenho 27 anos e essa história aconteceu comigo quando tinha 10. Sou de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais chamada Barroso. Morava com os meus pais e meu irmão mais novo, mas na mesma rua dos meus avós paternos. Sempre fui muito apegado à minha avó, tanto que chegava a passar umas semanas morando na casa dela. Como morávamos próximos um dos outros, havia como uma segunda mãe. Já com meu avô, o negócio era mais embaixo. Nunca nos falávamos, ele não era do tipo carinhoso, mas era muito pior com a minha avó. Extremamente abusivo, agressivo, mas se acalmava quando eu estava lá. Acredito que era por isso que a minha avó sempre me deixava ficar mais tempo do que o necessário com ela. Era uma situação conhecida por todos. Infelizmente, meu avô faleceu afogado em um rio próximo, apelidado de Rio das Mortes, justamente porque ao longo dele existem vários redemoinhos que te puxam para baixo. Várias pessoas e animais já caíram e morreram lá. Como de costume no interior, velamos o meu avô na casa deles. Minha avó estava inconsolável e pediu para o meu pai me deixar dormir lá naquela semana. Lembro que foi uma semana longa e difícil para todo mundo. Até que uma amiga dela veio nos visitar e, vendo o estado da minha avó, resolveu tentar ajudar, sugerindo que a gente acendesse uma vela em homenagem a ele. Hoje em dia, ouvindo o podcast, reconheço que erramos, mas na época parecia uma boa ideia. Então colocamos as 2 velas, uma minha e uma dela, em cima de um armário na cozinha para não bater vento. Depois da colega dela ir embora, já de noite, fomos dormir. Enquanto meu avô estava vivo, eu dormia num colchão ao lado da cama dos 2, mas depois passei a dormir na mesma cama, do lado em que ele dormia. Na manhã seguinte eu acordei antes da minha avó, levantei e fui para a sala assistir desenho. Uns minutos depois, ela apareceu para me dar bom dia e quando nossos olhares se cruzaram, ela gritou e caiu no chão chorando. Assustada, eu fui ver o que tinha acontecido. Mas quando cheguei perto, ela me empurrou muito forte para trás e eu caí. Depois pegou meu braço com muita força e me levou para a casa dos meus pais. E eu lembro que ela apertava o meu braço com muita força. E quando chegamos no meu portão, ela gritou à minha mãe, voltou correndo para casa, sem nem esperar a minha mãe aparecer. Depois daquele dia, minha avó nunca mais falou comigo e muito menos me deixou dormir na casa dela de novo, sem nenhuma explicação. Óbvio que, como família, às vezes almoçávamos lá. Íamos nos mesmos lugares, mas em todas as ocasiões ela nunca olhava para mim. Nem me respondia quando eu pedia benção, avó. Ela chegava a nos tratar muito mal para irmos embora logo da casa ou para sairmos de perto. Tempos depois, meus pais se separaram e eu, minha mãe e meu irmão fomos morar em Belo Horizonte. Já mais velho, passei em faculdade em São Paulo, onde moro atualmente, nunca mais voltei a ver minha avó ou voltei a Barroso. No Natal passado, minha mãe veio passar aqui na minha casa e, jogando papo fora, o assunto da minha avó surgiu. Finalmente, minha mãe me revelou, bem relutante, depois de 17 anos, o que tinha acontecido naquela manhã. Disse que depois de ver o meu braço vermelho, foi tirar satisfação com a minha avó. Minha avó pediu desculpa várias vezes, parecia que ela estava perturbada com algo, e falou para ela me levar na benzedeira porque quando olhou para mim naquela manhã, ela viu o rosto do meu avô. Nós não éramos parecidos, nem um pouco, mas tudo fez sentido. Minha mãe disse que não acreditava em nenhuma palavra dela, mas eu acredito. Minha avó nunca nem sequer encostou o dedo em mim e enfrentava o meu avô quando ele brigava comigo, e do nada as coisas mudaram para sempre. Mesmo depois de tudo que aconteceu, eu ainda sinto muita falta dela. Hoje ela tem 92 anos e tenho medo dela partir sem a gente conseguir se acertar.
Oh, que fofossusto casos de família esse relato, hein? Sim, e complicado, né, essa relação com os avós, assim, conforme eu fui lendo, eu me identifiquei muito, porque toda a minha família paterna é de Minas Gerais, né? Alguns de Juiz de Fora, outros do interior, e até esse costume de velar o parente na própria casa, né? Foi uma coisa que, enquanto minha bisavó estava viva, ela fazia questão, assim, não deixava velar o corpo em lugar nenhum, e eu, criança, achava isso super terrível, né? Super assustador, mas era uma tradição de família. E também esse costume de pedir benção-avó, né? Benção-avô, que também a minha avó, quando estava com raiva de mim ou chateada com alguma coisa, não respondia, né? E só fico um pouco triste por esse final, né? Deles não conseguirem se acertar, de não terem mais contato. Era uma figura bem importante para ele, né? É uma relação muito próxima com a gente, também me identifico em várias partes. É, meu avô também foi velado em casa, só que eu achei sensacional, Nandinho, eu achava muito da Você hora. trevosa! E não só eu, meu amigo Tizil, meu parceiro de aventuras de histórias sobrenaturais, ele ia nos velórios das pessoas, na casa das pessoas, sabe? Ele ia visitar velórios. E não era com falta de respeito, não, sabe? Era com muito respeito, ele cumprimentava, levava os sentimentos à família, ia lá, fazia um tempo, mas tipo assim, enfim. Depois de arroz de festa, a gente tem um novo conceito que é arroz de Arroz de velório, né? velório. E eu também achava muito legal. Depois que parou de ser feito em casa, eu achei mó triste, porque eu enxergava os lugares onde tem velórios hoje em dia, que eu até esqueço o nome daqueles lugares. Eu achava aquilo, pra mim, eu sentia aquilo como se fosse um shopping. E até hoje eu acho isso. Nossa, tem aquelas salas ali, entra e sai de gente. Eu acho super impessoal. Eu achava da hora ser em casa também. Eu tenho uma lembrança, rapidinho, eu tenho uma lembrança muito presente da minha avó quando ela foi velada, também, né, na casa da família e tal, de sair no portão para receber alguns parentes, olhar para trás e ver uma coruja dar um rasante em cima da casa, assim, e ficar Nossa. pousada lá. E aquilo é muito simbólico, muito icônico para mim, assim, principalmente por a minha avó paterna ter sido uma mulher, digamos que uma mulher que não estava de acordo com os costumes da época, assim, ela foi sempre muito transgressora, né, rebelde, e ter visto aquela corujona heavy metal, assim, pousar em cima da casa, foi uma cena muito marcante. Nossa, bem, mente de RPG, né? Você falando, eu já imaginando a cena, nossa, icônico demais, icônico. Icônico, por isso que eu falo que não teria outro caminho para mim a não ser uma pós-jovem mística, porque tudo que me cerca tem algum significado. Assim. Ai, muito transgressora ela e suas magias e suas ervas, é muito da hora, Nandinha, nossa. Isso também faz muita falta hoje em dia, sabe? Eu acho que a gente tem certas mudanças, né? Principalmente mudanças tecnológicas, sociais que a gente está vivendo, mudanças sociais e políticas que eu acho importante, eu acho interessante a gente estar vivendo isso. Mas eu também acho que algumas coisas vão mudando e algumas coisas também vão reduzindo. Eu estava aqui pensando sobre isso antes, né? Desde ontem, eu tô me sentindo com uma energia meio baixa, sabe? Não só energia no sentido espiritual, mas físico, sabe? Ontem eu trabalhei pra caramba e aí eu desliguei. Hoje, de novo, eu tô numa marcha lenta. Aí eu tava assim, nossa, se eu tivesse em registro quando eu era criança, neste momento eu estaria indo numa benzedeira, sabe? Então, tipo assim, essa sua relação, sabe? Essa forma de viver e ver e viver o mundo faz parte em mais pessoas também. Sim, a nossa vida prática, principalmente pra gente que trabalha aqui no centro de São Paulo, né? Eu acho que a gente perde muito de encantamento de mundo, assim. E a gente precisa ter umas práticas para resgatar, né? Esse encantamento todo. Eu também queria fazer um comentário aqui com a nossa ouvinte que enviou o relato, que ela falou assim, eu vim do podcast e reconheço que erramos, né? Não existe necessariamente este erramos. Depende do que você está vivendo, do que você acredita, do que a gente acredita. Para algumas religiões, ordens, formas de viver o mundo encantado e espiritual, acender uma vela dentro de casa não é muito aconselhável. Mas não são todas assim.
Então, se você não vive essas religiões, e pelo relato muito bonito que você mandou aqui sobre a sua família, sobre todas as relações, o que vocês fizeram naquele momento era o que vocês acharam que estava certo e foi feito com o coração, e foi feito com fé, e foi firmado ali esse pensamento, e foi tudo ok, sabe? Sim, achei bonito, acho que a intenção conta muito, né? Fizeram com uma intenção boa, acho que de apaziguar aquele espírito que já era de um homem muito problemático, né? Muito agressivo. E também não descarto a possibilidade da avó dele ter enxergado o rosto do avô nele como uma projeção mesmo, no momento que ela estava em choque, que ela estava traumatizada, né? Essas coisas acontecem. Pois é. Muito obrigada, Emerson, pela sua história. Espero que você consiga conversar com ela, que você consiga também tranquilizar o seu coração. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Eu vou ler aqui a próxima história chamada Práticas Espirituais Duvidosas e um Urso Inocente. Olá, tudo bem? Meu nome é Carla, com K. Tenho 28 anos, acompanho vocês há muito tempo e sou alucinada pelo que aconteceu comigo. Já digo que sou Team Believer. Já amamos, viu, Carla? Muito obrigada por mandar o seu relato e por mandar essa mensagem tão carinhosa. É nóis! Isso aconteceu comigo faz um bom tempo. Sou nascida e criada em berço protestante. Ainda levo as crenças comigo e sempre tive muita sensibilidade. Algumas pessoas são, com aspas, presenteadas com dons, falar em línguas, visão, profecia e etc. E eu tinha visões de entidades demoníacas. Então, quando mais nova, sempre enxergava criaturas me observando. Sentia presenças próximas a mim ou acompanhando outras pessoas. Ou seja, cresci meio atordoada. Sempre achando que, por ser um dom, com muitas aspas, teria que conviver com aquilo para sempre. Eu sou uma garota do interior, com direito ao R puxado, e até então nunca tinha ido à capital de São Paulo. Meu pai tem vários irmãos, cada um com uma religião diferente, fora os que já partiram dessa para o outro lado. Nunca fui muito próxima dos parentes, principalmente da parte paterna. E, por motivos mais profundos e traumatizantes, meu pai sempre preferiu me manter afastada dos BOs da família. E eu deixei quieto. Certa vez, uma tia minha de São Paulo ligou para o meu pai para convidá-lo a ir até a sua casa. Essa tia é conhecida na família como alguém que usa práticas espirituais prejudiciais, com o objetivo de levar malefícios a outras pessoas, como amarrar o nome da boca do sapo. Enfim, esse tipo de coisa. Coitado do sapo. E eu, alucinada para conhecer São Paulo, andar de metrô e viajar de ônibus, implorei para irmos. Meu pai, todo inocente, topou. Ficamos só mais um dia lá, o suficiente para sentir sugar a minha energia. Conheci essa tia, o esposo, primos e primas, foi muito bacana a recepção. No quarto da minha prima, ela mostrou alguns jogos online, coisa que na época eu não tinha acesso, computador, internet e tal, e aí fiquei deslumbrada. O quarto dela era muito legal e visualizei em cima do guarda-roupa, estrategicamente posicionado, um urso rosa gigante, lindo. Fiquei apaixonada por ele. E minha prima disse, separei esse especialmente para você.
e foi a coisa mais legal que alguém que eu não conhecia tinha feito por mim. Eu adorei. Um pouco mais de 24 horas depois, fomos embora. Eu, meus pais, o urso, um pacote de Nikito, que a Jay deixou muito bem apontado aqui que é uma bolacha, eu também não lembrava. Lembro como se fosse hoje. Quando chegamos em casa, minha mãe ficou extremamente brava com meu pai, por ele ter aceitado trazer coisas de lá. Porque ele sabia que minha tia não gostava muito dela e poderia ter feito alguma intenção. Ela jogou o Nikito fora e queria fazer o mesmo com o urso. Foi aí que a minha irmã chegou, ungiu o urso e eu senti uma sensação indo embora. O urso foi para a lavanderia também. Estava limpo de bactérias e, na teoria, limpo espiritualmente. Eu dormia com a minha avó nessa época. No quintal da minha família, são 3 casas em um terreno só. Nossa, isso também é muito, Típico, né? muito típico, Anandinha. A relação é muito forte também. Levei o belo urso para passar as noites comigo. E adivinhe, passei a ter dificuldade para dormir. Comecei a ter medo do escuro, ter uns acessos de choro, coisa meio estranha que não aconteciam antes. Até então, ninguém tinha associado isso ao urso. Passei a tapar os olhos dele à noite com fita crepe e sempre que fazia isso, eu me sentia mais segura. Mas eu também não tinha coragem de jogá-lo fora. Ele era lindo. Até que certa vez, uma mulher revelou para a sogra da minha outra irmã, nenhuma das duas sabia do urso, que dentro de uma das casas no quintal havia um urso de pelúcia destruindo a família e que algo muito ruim havia nele. Segundo ela, era para nos livrarmos desse objeto o quanto antes, queimando e depois abençoar a casa. Minha irmã do meio tinha muita pelúcia, que recebeu dos ex-namorados e do atual na época. Então, não associamos ao maldito urso num primeiro momento. Até que minha mãe se lembrou dele. Fomos até um terreno baldio de um bairro próximo e ateamos fogo em tudo. De início, relutei em soltar o urso, até que minha mãe arrancou da minha mão e jogou no fogo. Vocês não imaginam, hoje eu dou risada, mas no dia eu chorava. E o urso começou a queimar de um jeito muito estranho. Sabe, saía fumaças dos olhos, tinha uma silhueta esquisita e ele não queimava de jeito nenhum. Hoje, já maior, já mais madura, descobri que podia pedir para não ter mais o dom. E depois de muito orar, hoje eu não consigo ver mais nada. Mas e aí, o que vocês acharam que pode ter rolado? Será que foi tudo coincidência misturado com a imaginação de uma criança? Olha, muitas variáveis aí, né? Muitas variáveis. Eu confesso que no começo, quando eu comecei a ouvir, o meu lado cético pensou até que pudesse ser alguma coisa relacionada a pânico satânico, né? Isso aconteceu muito na minha família também. Muitas pessoas serem cristãs, serem católicas, evangélicas, e aqueles membros da família que são de matriz africana são vistos como aqueles que fazem o mal, aqueles que fazem trabalho para as pessoas, e na verdade não era nada daquilo. E aí eu pensei que pudesse ter sido alguma espécie de sugestão, sabe? Você fica sugestionado já com essas ideias e você acha que provavelmente tudo que a pessoa fizer, ela fez um trabalho para te prejudicar e tal. Mas aí vem as outras coisas, né? Vem o medo que ela tinha, o não dormir direito, o jeito que esse urso queimou super esquisito, né? Uhum. Super arrepiante e tal. E aí, não sei, meu lado believer fica, pô, tem coisa aí, hein? E aí meu lado cético vai pra esse lado do sugestionamento, assim. Olha, eu gostei muito do relato da Carla. Eu também me relaciono muito com ele, porque ele também é um relato muito
popular, assim, em periferia, interior, periferia rural, sabe, em bairros, comunidades. É comum esse tipo de relato, principalmente Sim, pelas vivências espirituais dentro das igrejas evangélicas, né? Que trabalha muito com experiências espirituais, né? Muita coisa. Então, eu também senti bastante essa vibe, a Nandinha. E eu acho que pode ser muito mais coisas e tudo uma coisa só, sabe? Pode ser uma sugestão que atraiu algo também. Porque seja qual for as outras práticas lá que a outra família praticava, que possivelmente era qualquer outra prática, mas eles poderiam entender como uma certa intolerância, que era algo anticristão, né? Achar que era algo demoníaco, e não necessariamente ser, mas ainda assim não impede que qualquer energia que a gente passe pela rua, passe pela casa, passe por um elevador, não seja atraído na gente também, sabe? Então, sim. pode ter havido a sugestão de imaginar isso e essa sugestão abrir a porta para que viesse, sabe? Exato. Se eu acho que está me fazendo mal, logo está, né? E aí também teve essa outra parte muito curiosa em que essa sogra da irmã dela falou que havia uma pelúcia em uma das casas que estava destruindo a família. Também é uma sugestão super fácil de se fazer, né? Numa casa que moram muitas pessoas e que tem Uhum. crianças. Olha, tem um brinquedo, olha, tem uma pelúcia. É muito fácil de acertar, né? E do mesmo jeito também, se você ouve isso, se você tem uma pelúcia em casa, pelo sim, pelo não, eu acho que é melhor se livrar, né? Fiquei triste porque ela tinha gostado muito do urso, né, coitada? Já tinha ficado sem a bolacha. Pois é. E eu acho que na hora de que elas foram ungir, que ela achou que estava protegido, acho que elas poderiam ter repetido, sabe? Sim, O cristão, o crente, com o poder de Deus mesmo, com o poder da Bíblia, de você fazer oração na sua casa e você determinar aquilo, sabe? E você determinar que aquilo não vai atingir você, não vai ser o mal em você, sabe? Fazer isso de novo do que só saindo pela casa queimando tudo quanto é bichinho de pelúcia, inocentes. Tadinho. sim. Gostei muito. Temos uma magista aí que não sabia que era magista. Do lance de cobrir o olho do urso e ficar tranquila e dormir. Poxa, mais magia que isso, mais prática mágica que isso, não sei mais. Sensacional. Essa história também me lembra meu amigo Tizio Marcos, lá de Registro, que eu falei do início do programa. Recentemente eu estive em Registro, e aí ele me contou uma história também que aconteceu com ele, e quase que ele passa para acontecer comigo, olha só. Ele estava na casa do irmão, foi aniversário de um dos sobrinhos, e aí eles ganharam vários presentes e tal. E um dos presentes foi um bonequinho de pelúcia do Fred Krueger. E aí o menino não ligou muito, aí a mãe não curte, né, filme de terror, deu. E aí Tizil, que curte filme de terror igual eu, né, quando viu já ficou, pô, que legal o boneco, pegou o bonequinho pra ele, aí levou pra casa. Por algum motivo, coincidência, sugestão ou qualquer coisa que seja, esse bonequinho andou aprontando na casa dele, sabe? Andou meio sumindo de cá, desaparecendo de lá, tal. Aí ele ficou meio assim, tem uma coisa estranha com esse bonequinho, né? Aí ele, vou tirar esse bonequinho aqui da vista de uso. Aí eu fui para registro, aí ele chegou para mim, oi, Ira, então aconteceu isso, e aí? Aí ele, você quer um bonequinho para você? Aí eu olhei, mas que coisa, quer me dar um bonequinho com encosto? Que amigo é esse, né? Queima esse boneco, não. Tipo, Gente, eu já sou uma pessoa que considera qualquer brinquedo infantil potencialmente macabro. Qualquer boneca, qualquer urso. Nem precisa ser de terror, não, de personagem de terror. O normal mesmo. Já tem um potencial poder macabro ali, nesses objetos. bastante, bastante. Principalmente crianças que ficam somente com um brinquedo a vida toda e conversando e entregando suas energias, suas vidas, sabe? Fica contando para o boneco a sua vida. É muito bizarro, muito freak. Pois é, até na mitologia, né? Se a gente for pesquisar a simbologia da boneca, principalmente pra mulher e tal, várias coisas vêm daí. Que horror. Que medo. Risos nervosos, né? É para isso que nós convidamos a Nandinha, para vir aqui trazer medo nesse programa. Desculpa, pessoal, rimos muito, dormimos de luz acesa. E é exatamente assim que a gente termina esse programa. Muito obrigada, Nandinha. Fazia tempo que você não aparecia aqui, você está trabalhando bastante,
Mas e aí, deixa aqui suas arrobas, arroba do Magicando, onde mais você está por aí? Deixo sim. Bom, vocês podem me encontrar diretamente ou indiretamente nos arrobas do Mundo Freak e do Magicando. No Twitter eu sou @inominanda, que é inominada mais Ananda. No Instagram, @ananda_mida. E agora no Blue Sky, que eu não sei se vai pegar ou não vai pegar, eu tô como @anandamida mesmo. Eu juro que eu vou tentar uniformizar, gente, esses arrobas e transformar numa coisa só, mas enquanto não rola, eu vou colocar no post aqui os arrobas pra vocês. Ai, que demais. Valeu, Ananda. Obrigada, Emerson. Obrigada, Carla, por enviar as histórias de vocês, a história da família de vocês, a história de vida de vocês. Isso deixa a gente muito emocionada aqui. Eu me sinto lisonjeada por conhecer um pouquinho da história de vocês, narrando aqui nesse programa. E obrigada, ouvinte, você que ficou até aqui, e até a próxima semana. Produziram esse podcast: Jay Carrilho, produção de pauta; Eli Antunes, trilha e edição; Ananda Mida, produção e arte visual de Zé Neto Design.